Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Git e GitHub do PetCC. Nessa videoaula nós vamos falar sobre git stash. A ideia do comando git stash é simples. Esse comando ele vai salvar as alterações do diretório git desde o último commit e vai fazer o reset do diretório para o estado do último commit. Nesse sentido, ele é semelhante ao comando git reset, mas o diferencial dele é que ele vai salvar o andamento parcial do projeto em uma stash. Essa stash ela pode receber várias entradas e ela vai indexar essas entradas utilizando um índice decrescente. Então, o zero, a entrada com índice zero é sempre a mais recente e a entrada com índice n, com índice mais alto, é sempre a mais antiga. Essa stash ela é armazenada localmente. Então, se você estiver utilizando algum repositório remoto, como o GitHub ou o GitLab, essa stash ela não é sincronizada com eles. Qual que é a utilidade desse comando? Supondo que o usuário ele pretende fazer alguma coisa que vai naturalmente acarretar um reset do repositório, por exemplo, um checkout, mas ele não quer fazer um commit ainda e ele não quer perder as modificações. Então, é possível salvar as alterações na stash, fazer o que quer fazer e quando voltar, fazer o checkout. Quando retornar, é possível restaurar aquela entrada da stash. Vamos ver agora alguns comandos úteis para utilizar o git stash. O mais básico deles é o comando git stash ou git stash push. Ele vai de fato salvar as alterações no diretório git na stash e vai resetar o diretório. Esse comando ele pode receber alguns parâmetros, mas especialmente o parâmetro "-m", para em seguida seguir com uma mensagem intuitiva para aquela entrada na stash, e o parâmetro "-u", que significa include untracked, que é para incluir arquivos não rastreados pelo Git, arquivos que não foram, arquivos que não deu o comando git add ainda. Eu preparei aqui um exemplo prático para a gente visualizando, para ficar melhor de visualizar. É um exemplo bem bobo, um projeto Git bem simples aqui. Aqui tem um arquivo que eu não tinha feito alterações ainda e eu quero colocar aqui uma função nova. Essa função aqui não faz muita coisa, ela compara dois números. Se o primeiro for menor, o segundo retorna 1. Se o segundo for menor, retorna -1. Se eles forem iguais, retorna 0. Não vem ao caso. É um exemplo bobo, mas vai servir. Então eu salvei aqui o meu arquivo, estou trabalhando aqui no meu projeto. Mas sei lá, eu quero guardar isso na stash. Vou fazer alguma coisa, eu vou perder isso, eu vou guardar na stash. De repente, não estou gostando do projeto. Então eu vou salvar aqui. Git stash. Eu posso colocar aqui uma mensagem, utilizando o parâmetro "-m". Já vou deixar aqui. Função, legal. E, de fato, ele resetou para o estado do commit e me notificou aqui que salvou as alterações na stash. Mas como é que eu sei que está lá? Para isso eu posso utilizar o comando git stash list. O git stash list vai me dar uma lista de todas as entradas na stash. No caso aqui só tem a que eu acabei de fazer, stash 0, na main, com a mensagem função legal. Ela vai exibir todas as entradas nesse formato. Esse formato é uma convenção do próprio Git e não cabe ao usuário tentar modificá-lo. Stash abre chaves, o índice, fecha chaves, dois pontos, a branch em que a stash foi feita, dois pontos, a mensagem da stash. Supondo agora que eu queira repetir. Eu não voltei a trabalhar, mas eu não quero colocar no mesmo arquivo. Eu quero colocar essa função num segundo arquivo, util.c. E aqui está a minha função. Mas sei lá, vou subir isso aqui para stash também. Git stash push. Esse arquivo ele não está sendo rastreado pelo Git. Então, para que ele suba para essa nova entrada na stash, eu preciso colocar o parâmetro "-u". Eu posso colocar em seguida o parâmetro "-m", vou dizer que eu vou colocar aqui uma mensagem.
E função legal em arquivo separado, ou em arquivo não rastreado. De fato, ele desfez as alterações no repositório e incluiu na stash. Stash 1 agora, aquela entrada na stash já estava lá, recebeu o índice 1. E o índice 0 é a que eu acabei de fazer. Função legal em arquivo não rastreado. E ele pegou então aquele arquivo que não era rastreado pelo Git. Como é que eu, de fato, então restauro? Como é que eu utilizo as entradas que eu fiz? Eu posso utilizar o comando git stash apply. O comando git stash apply seguido do índice da stash que eu quero aplicar, ele restaura o estado daquela entrada na stash no momento que ela foi feita. Ela não exclui a entrada da lista para caso eu queira restaurar novamente depois. Então eu posso fazer aqui o apply daquela primeira entrada que eu fiz, stash 1. Tá aqui. No próprio arquivo main.c, ele me notificou aqui que ele modificou o arquivo main.c. E se eu voltar aqui na lista, ela ainda está lá. Mas supondo que eu queira manter as coisas mais enxutas, eu quero restaurar a entrada na stash e ao mesmo tempo excluir aquela entrada da lista. Então eu posso utilizar o comando git stash pop. O pop, semelhante ao apply, ele vai restaurar o estado da entrada passada com o argumento, mas ela vai apagar aquela entrada da lista. Então, se eu voltar aqui, vou dar um comando git reset aqui. Dei aqui o meu comando reset. E agora, ao invés de git stash apply, eu vou dar o comando git stash pop. Novamente, ele me notificou que ele modificou o arquivo main.c, de fato. Ele restaurou a minha função legal. E em seguida, ele me notificou que ele apagou a stash 1. Se eu voltar aqui e der o comando git stash list, aquela minha primeira entrada na stash não está mais lá. Ela foi excluída. E se eu quiser apenas apagar uma entrada da stash, posso utilizar o comando git stash drop. Voltando aqui na nossa lista, nós só temos uma entrada agora na stash, função legal em um arquivo não rastreado. Se eu quiser apagar ela, eu posso utilizar aqui o comando git stash drop, stash 0. É só que tem lá. Ele me notificou aqui que ele dropou a entrada 0 na lista. Se eu voltar lá, não tem mais nada. Isso. Supondo que eu tenha uma lista com várias entradas na lista e eu não quero apagar elas de uma em uma, eu posso utilizar o comando git stash clear. Ele vai apagar todas as entradas na lista para mim. É literalmente limpar. Esse comando, ele bem como o drop, eles são irreversíveis. Então, muito cuidado. Tenha certeza que você não vai se arrepender depois. E é isso aí. De git stash, eu acho que é isso. Eu deixei aqui ao final do material teórico a documentação oficial da git stash, do próprio Git, para consulta na posteridade. E eu me despeço, fico por aqui. E tem um ótimo mini curso. Tudo é bom.